Essa semana, o Supremo Tribunal Federal tem dois julgamentos importantes. Tá? O primeiro, que foi enviado para o plenário virtual, o primeiro, quer dizer, eu não estou aqui falando em ordem, né, ordem cronológica, mas um deles é que foi enviado para o plenário virtual, é o da CPI do Covid, da CPI da pandemia. Barroso decidiu, disse que o presidente do Senado deveria instalar, porque tem 3 requisitos, o presidente do Senado não estava cumprindo o ato de instalar. O presidente disse que a instalação vai ocorrer amanhã, na terça-feira, na primeira sessão desta semana. Então esse será um dos julgamentos. O segundo diz respeito à incompetência da vara de Sérgio Moro para julgar Lula. Também está marcado, ambos marcados para o dia 14. É claro que, né, você pode se perguntar, não, mas dá tempo. Enfim, se não der, vai para o dia 15, estende um pouco. Mas são duas decisões importantes. Eu acho que nos dois casos as decisões terão um placar elástico. Tá? No caso da decisão de Barroso, veja, Bolsonaro fez essa gravação aí, mandou vazar com o senador Cajuru. Isso daí só piora a situação de Bolsonaro no Supremo. Pelo que nós estamos vendo, o ministro Cássio tem votado de maneira a agradar integralmente quem o indicou, quem o nomeou Bolsonaro. Vamos ver se ele vai manter isso. Eu acho que, no caso da CPI, da Covid, tudo indica que vão ser 10 votos, pelo menos. Eu não sei como votará o ministro Cássio, mas todos os demais vão votar pela instalação. Está lá escrito, né? Quer dizer, é claro que essas coisas os ministros votam, estava escrito que Rodrigo Maia não podia se candidatar a uma nova reeleição e os ministros interpretaram que podia. Então, no final, vocês sabem que eu tenho muitos vídeos aqui no meu canal mostrando para vocês que o juiz pode decidir o que ele quiser, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. E que, em nome de uma suposta independência, eles não prestam contas a ninguém. Não, o juiz decide o que quiser, tem que ser independente, decide o que quiser. Essa independência protege isso, né? Poder decidir o que quiser, mesmo que vá contra o que está escrito, que vá contra as evidências empíricas, quer dizer, não há nenhum controle real sobre isso. Bom, nós aceitamos, a sociedade toda aceita, a sociedade toda diz, não, de fato o ministro tem essa autonomia e esse direito. Então, quando a gente vê o que está escrito sobre a instalação de CPI, ela precisa de três requisitos, né? Tem que ter um tempo definido, tem que ter um objeto definido e precisa de 1/3 das assinaturas daquela casa parlamentar. A CPI da Covid do governo Bolsonaro, para investigar o governo Bolsonaro, inclusive a CPI ela tem poder jurídico, poder de polícia. Já teve um caso que uma CPI, lá atrás, quando teve no governo Fernando Henrique, a mega desvalorização cambial, logo depois da eleição de 98, né? Foi em janeiro de 99, teve um curto período de tempo em que Chico Lopes foi presidente do BC, passando aquele episódio, teve uma CPI para investigar tudo aquilo e ele foi lá como testemunha. E a CPI deu voz de prisão a ele, porque testemunha não pode mentir, no depoimento dele ele estaria mentindo. Enfim, a CPI pode quebrar sigilo bancário, pode bloquear bens, a CPI tem bastante poder. E os ministros do Supremo, depois dessa manobra de Bolsonaro, com esse diálogo gravado e vazado propositadamente com o senador Cajuru, os ministros do Supremo estão até mais irritados agora. E aí eles devem, né, tomar a decisão de que a CPI, sim, precisa ser aberta, desde que mantido o objeto dela, não alargando o seu objeto, não ampliando o seu objeto e mantido o tempo lá que está determinado. Uma CPI sempre pode ser prorrogada. A CPI decide por sua prorrogação se for necessário mais tempo de investigação. Essa é uma decisão. A segunda decisão é sobre a incompetência da vara de Moro, que Fachin jogou para o plenário do Supremo. Se você for pegar e for olhar as gravações daqueles votos, foram 2 sessões, não é isso? Nos quais foram votadas na segunda turma a suspeição de Sérgio Moro. Durante aquelas votações, os ministros se pronunciaram sobre a incompetência de Sérgio Moro. En passant, né, falaram rapidamente. Gilmar Mendes, não sei se recorda, o primeiro dia
votaram Gilmar Mendes e Lewandowski. Depois, no segundo dia, votou o ministro Cássio e a ministra Carmen Lúcia. No primeiro dia, tanto Lewandowski quanto Gilmar Mendes elogiaram a decisão de Fachin de declarar Sérgio Moro incompetente para ter julgado todos os casos de Lula. Então, considerando-se que eles falaram isso naquela oportunidade e considerando-se que eles são pessoas responsáveis, não são pessoas irresponsáveis, não são moleques, malandros, né? Quer dizer, está lá gravado, né? Eles elogiaram, disse que estava perfeita a decisão de Fachin. Eles vão votar a favor da decisão de Fachin. A ministra Carmen Lúcia também elogiou a decisão de Fachin. E o ministro Cássio também. Então, a julgar, e o próprio Fachin tomou essa decisão. Fachin não tem razão para mudar o seu voto, né? Ele pegou até, era um embargo declaratório, aquilo lá, né? Um recurso declaratório. Até foi surpreendente ele ter tomado aquela decisão, todo mundo sabe disso. Então, se a gente for olhar ali a segunda turma do Supremo, os 5, dado que eles já falaram recentemente, muito recentemente, tendem a votar a favor da decisão do ministro Fachin, qual seja a de incompetência de Sérgio Moro para decidir sobre todos os processos que ele decidiu acerca de Lula. Vamos dar um desconto, dizendo assim, olha, o ministro Cássio vai querer agradar. Apesar de ele ter falado isso, ele vai mudar e vai desdizer o que ele já disse, que está gravado, e ele vai votar. Tá bom, vamos supor isso uma visão prudente, conservadora de Cássio. Então, daqueles 5 ministros, 4 caminham para votar para manter a decisão de Fachin no plenário. E aí temos a outra turma, né? Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Toffoli, o Fux, o ministro Fux, ele é o presidente do Supremo, né? Então ele não, então tem Barroso. Então vamos pegar Toffoli. Eu não vejo razão para ele não manter a decisão de Fachin, tá? Toffoli tem tido um alinhamento sempre com Gilmar Mendes. Aí depois existe o ministro Barroso, né? O ministro Barroso e o ministro Fux, que tem tido um alinhamento sistemático com o ministro Fachin. Por que eles abandonariam o ministro Fachin nesse momento? Não haveria nenhuma razão. Depois tem Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem tido um alinhamento com Gilmar Mendes. Por que abandonaria Gilmar Mendes nessa ocasião? Então, eu estou querendo chamar a atenção da possibilidade também deste julgamento da incompetência de Moro resultar num placar muito elástico. A ministra Rosa Weber, ela é uma incógnita, né? Tendem a ser votos, no caso de alguns ministros que tradicionalmente votam longo, né? Essa ministra Rosa Weber profere votos muito longos, então eu acho que tende a ser da incompetência de Sérgio Moro, alguns votos poderão sim ser longos, tá? E eu acho que, né, Lula irá vencer, né, porque declarando-se a incompetência de Sérgio Moro é uma grande vitória de Lula por um placar igualmente elástico. Tá? Então vamos aguardar, né? A gente de fato precisa, né, faltam poucos dias, é porque a gente começa a semana com essas 2 decisões. Eu acho que a decisão mais importante é a decisão do plenário com relação à situação de Lula, né? A da CPI, ela pode ter idas e vindas. Eu não vou ficar surpreso se 6, 7 senadores retirarem suas assinaturas do pedido da CPI, ela acabe não acontecendo. Tá? Mas é uma coisa a se observar, é uma coisa a se acompanhar. Né? Nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, né? Então temos mais um dia aí pela frente, a terça-feira. Hoje, no dia de hoje, esses vídeos que eu gravo eu solto ao 12h15. É claro que hoje ainda alguns senadores podem querer retirar a sua assinatura do pedido de CPI. Vamos ver se vai acontecer. A afirmação, a promessa do presidente do Senado, o presidente Pacheco, quer dizer, ele disse que amanhã, terça-feira, na primeira sessão, ou seja, na primeira sessão da semana, ele vai ler, no momento em que ele lê o pedido da CPI em plenário, ele instala a CPI. Aí o passo seguinte é exatamente
os partidos indicarem quem vai tomar parte da CPI. Aí o passo seguinte, eles também podem não indicar para proteger o governo e a CPI acaba não sendo instalada. No caso dessa CPI, eu acho difícil, porque ela vai dar um palanque muito grande para qualquer um deles. Era isso que eu tinha para dizer para a gente começar a semana. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.